Eu nasci em Campinas, interior de São Paulo. Assim que eu nasci, meu pai e minha mãe falaram assim, isso aí vai dar problema, deixa no hospital. Me deixaram no hospital. E aí, porque eu tive uma crise de bronquite, problema de bronquite, coisa de criancinha. E aí eles falaram assim, pô, vamos embora deixar aí. Deixaram lá no hospital. Foram embora. Foram embora. Daí Um dia que você nasceu, não? Não sei, eu não consigo dizer ao certo, né? Mas aí eles foram embora e o médico falou, pô, já tá bom, não tem como deixar aqui. Vamos mandar pra onde? Vamos mandar pro orfanato. Mandaram pro orfanato, aí eu fiquei ali uns 7 meses no orfanato. Um dia meu pai encontrou minha mãe na rua. Tudo bom? Tudo bom? A gente tem um filho, né? Pô, a gente tem um filho. E cadê? Menina, eu deixei lá no hospital aquele dia que nasceu. Daquele dia eu deixei no hospital. Não sabe onde tá, não sei. Tá no hospital. Aí foi meu pai, meu avô Draço, que eu chamo Draço, que é a esposa da minha avó na época. Minha avó, eles foram no hospital, chegaram lá e falaram, esse menino a gente mandou pro orfanato porque ninguém veio buscar. A mãe deixou aqui e foi embora. E aí eles foram no orfanato, me encontraram, e aí conseguiram fazer os papéis, né, pra me levar pra casa. O seu pai biológico meu mesmo? Meu pai biológico. E aí eu fui pra casa do meu pai biológico. Só que chegando na casa do meu pai biológico, ele já tinha o quê? Outra mulher. Eles brigaram, ela falou assim, eu só volto pra casa se essa criança não estiver. E você era um bebezinho com Eu era um bebê. O que meu pai fez? Mandou pro seu avô. Meu pai falou assim, mãe, fica com ele, vou viajar. E nunca mais voltou. É tipo um Foi sapato. comprar Amor, aqui. Viu? Lindo, né? Deixa aqui. É isso. Aí ele voltou. Não, depois ele voltou, óbvio. Depois ele voltou pra morar uma casa depois da minha. Você ficou quanto tempo com seus avós? Eu moro Qual com a foi o minha período? avó. Eu morei com a minha avó até Não, até ele voltar. Qual foi o período? Não sei ao certo ali o tempo, mas quando ele voltou, ele já não. Minha avó e eles já não quis mais ficar comigo, porque ele já tinha uma outra esposa, já estava construindo uma outra família, então eu era o filho de outro casamento. Não, então, e ele já tinha te devolvido 2 vezes pra pegar pra amor, devolver pra pegar de novo. de novo? Não quero. Você tem essa lembrança de você com ele? Tenho, claro, muito. Eu falo isso na música. Não, na casa, por exemplo, morando com ele. Não, porque eu era muito bebê, Eu não tinha essa consciência de nada, assim. Então eu era muito novinho. E aí ele me deixou, né, com a minha avó. E aí então eu passei a viver com a minha avó. Passei a minha vida inteira com a minha avó até os 28 anos de idade, que foi quando eu mudei do Brasil, fui morar fora. Mas quando ele E o voltou... vodraço também. O meu avodraço foi um problema na minha vida, né, gata? Porque ele era italiano. Preconceito. Não que todos os italianos sejam preconceituosos racistas, mas ele era um cara bem. Sabe o Bolsonaro? O seu pai é branco? Meu pai, não. Meu pai é negro. Mas a sua avó era preta. Minha avó. Ih, gente, é bem complicado. Vamos lá. Minha avó paterna, ela é filha de índio, de indígena. Minha mãe, eu não sei nada da família da minha mãe. Eu sei que, enfim, a gente se conheceu depois de um tempo, mas só via telefone. Marquei algumas vezes de encontrar meus irmãos e acabou que eles nunca compareceram no rolê. Mas eu não sei nada da família deles, assim, não por falta de minha intenção de estar presente, de querer conhecer, mas por falta de vontade deles mesmo, assim. E então, eu passei ali a minha infância e minha juventude ao lado da casa do meu pai, vendo meu pai construir uma outra família, outros filhos, e eu, assim, do lado, assim, assistindo de camarotezinho, Não, assim. calma. O seu pai é preto? Meu pai é uma pessoa preta. Preta? Sim. E os filhos dele, os seus irmãos? São pretos também. Só esse vodrasto que casou que com a era avó, racista. que é descendente de já entendi, indígena. ficou complicado. É. Minha avó, ela separou do pai do meu pai. Que era preto. Que era preto. Separou. E aí ela casou com outro homem. E esse outro homem era um homem italiano. Sim. Né, Agora deu pra cheio entender. de problemáticas e etc e tal. Entendeu? E aí eu cresci ali, assistindo meu pai construir uma outra família. Tudo isso eu falo na música nova, que vai sair hoje às 9 horas da noite. Todas essas imunidades, todas as problemáticas que me causaram ao longo da vida. Porque é isso, né, gente? Uma pessoa que cresce e tem que lidar com a rejeição. E isso é muito bizarro, assim, dentro da cabeça de uma pessoa que passa por isso, né? Então, lidar com todas essas inconsistências familiares, com todas essas demandas, porque é isso. Eu não conseguia entender por que o meu pai morava na outra casa, por que eu não morava com meu pai, por que ele não ia, por exemplo, numa festa de escola minha, mas na mesma escola que os meus irmãos estudavam, ele ia na dos meus irmãos, entende? Você estudava na mesma escola que seus irmãos? Por um período a gente acabou pegando ali, né? Um pouquinho eu tava na quarta e eles estavam já entrando na primeira série e tal. Então acabou que rolou essas coisinhas, assim. E ver meu pai construir uma outra família, dar presentes, dar brinquedo. E tem até uma passagem que eu falo na música, né? Ele tava jogando burquinha com os filhos, outros filhos. Jogando o quê? Burquinha. E isso foi muito engraçado, porque eles falaram no podcast da Poca que se é bolinha de gude, se é burquinha ou
Boleba. Boleba. E eu em casa pra mim é de a gude. burquinha. Pra mim é a burquinha. Pra vocês é Pra mim é bolinha de bolinha gude. de gude, Pra mim era burquinha, no interior de São Paulo, burquinha. Uhum. E eles estavam jogando burquinha. E aí eu entrei, mas isso eu devia ter 8 anos de idade. Eu entrei e falei assim, oi, posso brincar? Aí o pessoal falou, podia. Cheguei e aí nunca sabia de brincar, porque eu só sabia brincar de elástico com as meninas. Sabe elástico? Aí eu amava Sim. também. De queimada, de bets, de... essas coisas de meninas, que meninas estão sempre envolvidas. Eu tava sempre muito envolvida com as meninas. Então acabava que essas brincadeiras mais que os meninos se juntavam, pelo fato de eu ser uma criança feminada, acabava que eles me excluíam das brincadeiras. E aí eu decidi brincar, não sabendo brincar. Ele falou, sai daqui, sua viada, não sabe fazer? Seu pai? 8 anos de idade, exatamente. E aí o amigo dele falou, aí virou aquela piadinha, né? E aí eu saí mesmo. Falei assim, a partir de hoje eu nunca mais vou chamar esse cara de pai, porque esse cara não merece esse título, esse cara não merece que eu celebre a vida dele, sabe? E aí desde desse período eu nunca mais chamei ele de pai, assim, chamo de... E ele percebeu que você parou de chamar de pai? Não percebe, né? Tem um pouco de dificuldade de entender. Hoje sim. Hoje mais fácil de entender, né? Porque você já... Sou um homem mais velho, sou um homem... A gente teve diversos embates. Mas hoje você chama ele de pai? Não. Hoje pai... Eu chamo de pai o pastor que era da igreja que eu ia, que eu considero ele pra caramba. Porque até o seu avodrasto... Não, eu chamava de pai. Também... Não. E também não tinha... foi um avô, né? Porque era um racista. Era um racista desgranhento. Homofóbico? Ele era bem complicado. Assim. Tem algumas cicatrizes no meu corpo causadas por ele, assim. Tipo, é bem bizarro. Nossa, você ainda sofreu agressão. Não só em casa, né? Eu sou uma bichinha preta da periferia. O que você acha que aconteceu comigo? A minha vida inteira. É por isso que hoje eu sou revoltada mesmo e eu falo, boto o dedo na ferida e acabou. Porque eu não quero que outras criancinhas, bichinhas que nem eu, sofram a quantidade de assédio sexual, assédio moral que eu sofri durante a minha vida toda. Meu Entendeu? Deus. Se já não bastasse toda essa inconsistência familiar, se já não bastasse todo esse peso, que era, por exemplo, chegar na escola todo Dia das Mães e ver todas as outras crianças cantando pro Dia das Mães e eu sendo obrigado a cantar, mesmo eu não querendo, segurando o microfone, porque eu era afinado, então acabava que eles me davam o microfone. E minha mãe não tava lá embaixo. Sua Havaí? Não, porque ela trabalhava, né? Ela era faxineira, tinha que cuidar das coisas, tinha que estar... Você recebeu o amor da sua avó? Sim, a minha avó e a minha tia, a minha madrinha, foram mulheres. Eu falo que a minha vida ela tem Cheio de 7 mulheres, pilares femininos, assim. São mulheres que mudaram a minha vida de tempos em tempos, assim. E eu tenho um apreço tão grande pela vida de mulheres, assim. Eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração por mulheres de uma maneira tão enriquecedora, porque me faz tão bem estar ao lado só de mulher. Confiar em homem é uma coisa bem difícil pra mim. Sempre foi bem complicado. Porque homem sempre esteve nesses lugares. Ou me agredindo, ou Te usando, me abusando, me violentando, ou mentindo pra mim. Né? Então, eu sempre tive esse problemão com homem, assim, sabe? Em relacionamento, em tudo. Sempre foi um grande problema. Mas mulher não. Mulher, minha avó, foi um anjo na minha vida. Minha tia Eliana, minha tia Edna. Minha tia Edna é meia porra louca. Meia loucona. Mas o jeitão loucão dela é um jeito... Eu acho é a forma de amor dela. Exatamente. Eu acho que eu sou bem parecido com ela, inclusive. Meio desbocado, não sei o que, e fala. Minha madrinha Andréia. Então, tipo... eu venho de uma comunidade, uma família bem humilde, assim. Barraco de madeira, rua de terra, essas coisinhas, assim. Bem peculiares de uma periferia, de uma favela. De pessoas que moram no Brasil, né? A grande parcela. E eu lembro muito bem, assim, de quando criança, minha madrinha, uma vez por ano, comprava um chinelo, um tênis pra mim. E isso tá muito fixo na minha cabeça, sabe? E aí eu escrevo uma música chamada Verdadeira Brasileira, que eu conto a história dessas mulheres na minha vida, que eu gravei com o Jojo. Ai, que legal.